Com o passar do tempo, o ano de 2022 da Fórmula 1 tem se tornado cada vez mais polêmico, mas dessa vez a equipe Mercedes vem com acusações sérias em cima da equipe Ferrari. Aparentemente, ela tem utilizado sim elementos extremamente irregulares no seu F1 75, elementos esses que devem ser investigados e que podem comprometer totalmente o futuro de Charles Leclerc e de Carlos Sainz. Se você quer saber tudo sobre isso, fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e esse ano de 2022 conta com algumas mudanças no regulamento desportivo da Fórmula 1. Mudanças essas importantíssimas, entre elas estão justamente as mudanças relacionadas aos carros em si da categoria. Esses carros foram modificados na intenção de diminuir um pouco mais a dependência do efeito aerodinâmico causado pela asa dianteira e asa traseira. Com isso foi implementado o efeito solo, que acaba diminuindo também a interferência da turbulência com relação aos carros que vêm logo à frente, batalhando por posições. E esse efeito da turbulência causa diversos problemas aos pilotos que estão batalhando entre si durante as corridas. E assim, com a extinção, ou pelo menos a amenização dessa turbulência nos carros, as ultrapassagens estão muito mais emocionantes em diversas pistas desse ano de 2022. Entretanto, isso também deu pano para manga, o que fez com que diversas equipes reclamassem desse novo regulamento e de outros times que têm utilizado de alguns artifícios ilegais, ou pelo menos teoricamente ilegais, para fazer com que eles se tornem cada vez mais velozes. A princípio, nós tínhamos ali a questão relacionada aos assoalhos flexíveis. Esses assoalhos já foram muito falados aqui no canal, inclusive para você não perder vídeos novos com assuntos do momento como esses assoalhos flexíveis, é importante que você já se inscreva aqui embaixo e deixe o like nesse vídeo para o YouTube sempre avisar você quando sair vídeos novos aqui na plataforma. Mas enfim, esses assoalhos flexíveis consistem basicamente em as equipes tentarem através de elementos, ou melhor dizendo, através de produtos relativamente flexíveis ou pelo menos com efeito memória, eles conseguirem burlar as regras da FIA. No fim das contas, isso não era ilegal, até porque, segundo o regulamento, esses assoalhos deveriam ser rígidos, mas não dizia quão rígidos eles deveriam ser. Ou seja, o que a Ferrari e a Red Bull fizeram teoricamente tem sim algum fundo ali no regulamento e utilizou apenas de uma brecha nessa parte ali da Fórmula 1. Assim, elas conseguiram ter os carros muito mais baixos do que o normal. A Mercedes já reclamou sobre isso e inclusive Toto Wolff se diz perplexo e chocado por elas terem utilizado dessa maneira para deixar seus carros mais baixos. Essa foi a forma como a Ferrari e Red Bull conseguiu entender exatamente como que poderia tirar algum tipo de vantagem desse regulamento específico. Entretanto, essa questão já foi resolvida de certa forma. A FIA já implementou novas diretrizes que passarão a valer a partir do próximo GP, o GP da Bélgica de Fórmula 1, lá em Spa, onde tanto Ferrari quanto Red Bull serão obrigadas a utilizar esses novos assoalhos rígidos. Claro que é bem provável que as equipes da Fórmula 1 tentarão, sem sombra de dúvida, conseguir algum tipo de vantagem com isso tudo, ou pelo menos encontrar algum tipo de material que seja mais interessante nesse caso. Mas independente de qualquer coisa, isso já é água passada, tem chance disso não passar a valer. Ferrari e Red Bull têm tentado mexer o dorso para não permitir que isso aconteça, já são situações que foram de certa forma resolvidas. A questão do porpoising é outra situação que também já foi resolvida. A gente sabe que a Mercedes era uma das equipes que mais sofriam com essa condição e que inclusive Lewis Hamilton saiu do GP do Baku com as mãos nas costas, demonstrando grande dor por ter pilotado tantas voltas, sofrendo tanto com esse efeito aerodinâmico. Por isso a FIA também implementará uma nova regra a partir da Bélgica, obrigando as equipes que mais sofrem com porpoising
de aumentar um pouco mais a altura do carro. Essas equipes serão prejudicadas, mas isso tudo é para o bem dos pilotos e também já foi resolvido. Mas após o GP da Áustria de Fórmula 1 e o GP da França de Fórmula 1, a Mercedes percebeu algumas situações diferenciadas, principalmente dentro da equipe Ferrari, e que acabam deixando aí uma pulga atrás da orelha de todas as pessoas e que realmente parece que pode ser uma situação ilegal na equipe italiana. Para refrescar a memória de todos aí, a gente precisa lembrar o que exatamente aconteceu no GP da Áustria e posteriormente o que aconteceu no GP de Paul Ricard de Fórmula 1. No GP da Áustria, nas últimas voltas, nós tivemos, obviamente, a explosão de motor de Carlos Sainz, por exemplo, que acabou fazendo com que o piloto espanhol se ausentasse da corrida de alguma forma. Mas isso não era um grande problema para a Ferrari, que tinha o seu primeiro piloto na primeira colocação. Charles Leclerc estava conseguindo se manter na liderança à frente de Max Verstappen, mas faltando poucas voltas para o final, o seu acelerador parou de chegar a 0% de aceleração, o que atrapalhou muito Charles Leclerc, principalmente em momentos de redução de marcha e frenagem para as curvas, principalmente porque o motor ele é configurado para reduzir marchas apenas quando a aceleração é zero ou muito próxima de zero. E essa aceleração do F1 175 aparentemente chegava a entre 20 e 30% de aceleração, o que prejudicava muito os freios, a embreagem e, obviamente, a caixa de câmbio. E esse era um grande problema da Ferrari naquele momento. Segundo a equipe italiana, esse problema foi causado por uma mola do acelerador que havia sido quebrada e que, obviamente, volta a volta, também acabaria tendo defeitos no carro de Charles Leclerc naquele GP específico. Isso seria sim um grande problema. E com isso, Leclerc terminou como o herói do dia, demonstrando inclusive que ele conseguiu vencer Max Verstappen mesmo com problemas gravíssimos em seu carro. E inclusive saindo do GP da Áustria com um certo respiro de esperança e a possibilidade de conseguir conquistar até mesmo um Mundial de Pilotos nesse ano de 2022. Mas essa esperança não durou tanto tempo assim. Isso principalmente porque no GP da França de Fórmula 1 tudo mudou. Charles Leclerc vinha fazendo uma corrida praticamente perfeita e se distanciando inclusive de Max Verstappen, até que na saída de uma curva ele errou a aceleração e acabou rodando seu F1 75, problema que realmente acabou deixando Charles Leclerc muito nervoso e inclusive acabou permitindo que as Mercedes se aproximassem da Ferrari e até mesmo George Russell e Lewis Hamilton tivessem condições de começar a beliscar ou pelo menos a ameaçar a segunda colocação no campeonato de pilotos. No momento do acidente, o que Charles Leclerc disse pelo rádio deixou todo mundo com um ponto de interrogação na cabeça. Isso porque o piloto monegasco acabou dizendo que o acelerador novamente não estava em 0%, ou seja, ele continuou acelerando mesmo após a rodada e por isso ele perdeu o controle do carro. Claro que depois desse acidente ele admitiu que a culpa foi dele exatamente, mas outros pilotos ali do circo da Fórmula 1, ou pelo menos ex-pilotos, como é o caso do próprio Nico Rosberg, duvidaram que aquele acidente havia sido culpa exclusivamente de Charles Leclerc. Eles falaram sobre erros relacionados à unidade de potência, erros relacionados ao carro em si e até mesmo rajadas de vento. E outra questão que muitas pessoas não perceberam foi que Charles Leclerc nem mesmo tentou dar ré naquela situação. Situação essa que nós vimos acontecendo, por exemplo, lá no GP de Imola de Fórmula 1. Ele bateu no muro, conseguiu dar ré e voltou para a corrida. O que não aconteceu nesse GP da França de Fórmula 1. Ele não conseguiu sair do muro. E é aí que está todos esses rumores relacionados à Mercedes acusando a Ferrari de utilizar sim algum tipo de elemento ilegal, principalmente no pedal do acelerador. Primeiramente que todas as fontes já estão aqui embaixo na descrição para você conseguir ver, é só utilizar os links aqui das fontes na descrição, mas o que basicamente está acontecendo é que alguns blogs ou sites de notícias de Fórmula 1 têm falado que existem rumores do paddock que dizem que a Mercedes tem um software que conseguem comprovar, ou melhor dizendo, transformar a telemetria dos carros de Fórmula 1, qualquer tipo de carro,
em realmente algum tipo de investigação desses carros. Aparentemente, esse software da Mercedes conseguiu, através da telemetria do F175 de Charles Leclerc, não apenas no GP da Áustria de Fórmula 1, mas também no GP de Paul Ricard, determinar que o piloto monegasco não estava acelerando nas voltas anteriores a esses acidentes que ele sofreu. No GP da Áustria, a gente já sabe que não sofreu um acidente capaz de jogá-lo no muro, mas teve problemas nas voltas finais com a aceleração. Isso ficou óbvio, inclusive, pela telemetria que nós conseguíamos ver pela televisão. Mas no GP da França, aparentemente esse software da Mercedes identificou que Charles Leclerc nem mesmo tocava o pedal do acelerador em momento algum da pista nas voltas anteriores do acidente que ele sofreu na pista de Paul Ricard. E aí que fica a dúvida. A primeira dúvida é se realmente esses rumores são verdadeiros. Mas a segunda dúvida, como que Charles Leclerc conseguia ser veloz mesmo sem acelerar sua Ferrari? E é absolutamente isso que fica na mente de todas as pessoas. Se esses rumores forem verdadeiros, o que pode estar acontecendo é uma situação que já foi proibida na Fórmula 1 há muitos anos, que seria não apenas a tração completa dos carros, ou melhor dizendo, controle de tração ativo, que já foi implementado em outros carros de Fórmula 1, como era o exemplo da Williams na época da suspensão ativa e até mesmo da Benetton em alguns anos da categoria. A suspensão ativa foi banida e talvez a Ferrari tenha encontrado meios de utilizar esse sistema mesmo sem a FIA conseguir descobri-lo em seus carros. É claro que isso tudo agora é suposição, mas independente de qualquer coisa, nós sabemos que se há 20, 30 anos atrás as equipes de Fórmula 1 eram capazes de criar controles de tração que eram melhores do que o próprio controle do piloto em saídas de curva, imagina agora no ano de 2022 o que as equipes não são capazes de fazer, até mesmo conseguindo driblar o regulamento ali, ou melhor dizendo, as averiguações da FIA com relação a essas equipes. E ainda por cima, a Ferrari já admitiu em diversas entrevistas que o principal objetivo dela nesse ano de 2022 era conseguir um maior torque e potência em saídas de curva. E é justamente aí onde a Ferrari, no decorrer de todo esse ano, tem conseguido ganhar da equipe Red Bull principalmente, em pistas que precisam de grande tração e também pistas extremamente sinuosas, o que faria todo sentido com a nova implementação desse novo sistema de tração nos carros da Ferrari especificamente. A Mercedes admite, ou pelo menos segundo esses rumores, ela admitiu que essas informações que elas têm realmente são muito vagas, mas ainda assim ela tem algum tipo de esperança que a FIA tenha a oportunidade de investigar a equipe Ferrari e entender quais elementos a equipe italiana tem utilizado em seus carros e se esses elementos estão dentro ou fora do regulamento nesse ano de 2022. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você acredita que a Ferrari tem utilizado elementos que não condizem com o regulamento desportivo da Fórmula 1? Você acha que essas acusações fazem sentido ou não? Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto. Sinceramente, eu não acredito que a Ferrari venha a ter utilizado controles de tração ou algo nesse sentido. Claro que essas acusações são sérias e, na verdade, é algo que eu não vejo acontecendo. Eu não acho que estejamos realmente nesse nível das equipes conseguirem criar um sistema tão complexo e que não seja perceptível pela Federação do Automobilismo, pela FIA especificamente. Eu não acho que isso seja possível, mas não vou dizer que é impossível, porque a gente sabe que no fim das contas, muitas dessas equipes acabam nos surpreendendo e acabam driblando a FIA de diversas maneiras. Claro que essa é a minha opinião, comenta aqui embaixo a sua também, deixa o seu like ou dislike e explica também nos comentários o porquê você utilizou essa avaliação aqui do canal. Explica o seu like ou dislike para que eu possa melhorar cada vez mais e, claro, se inscreva, ative o sininho e fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!